Começa agora. Resgate. Com Márcia Sleimer. Estamos de volta nesse momento tão especial, momento da palavra diante do Senhor, onde nós podemos buscar e ouvir a sua voz. E eu queria compartilhar com você um pouco de um tema que mexe com o meu coração. Quero ler com você Mateus 18, de 1 a 4, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 18, versículos de 1 a 4, que diz assim: os discípulos do Senhor se aproximam dele, se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta intrigante para ele. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E o que Jesus quer dizer em relação à criança que se humilha? Se humilhar significa demonstrar fé, receptividade, disposição de aprender. Quando Jesus fala dessa criança, ele está dizendo dessas características infantis que constituem a verdadeira grandeza. E um pouco mais dessas características infantis, por exemplo, a criança, ela conhece uma das palavras mais importantes da Bíblia, a palavra graça. A palavra graça significa favor imerecido, significa ser alcançado não por méritos, mas por amor. Significa receber de alguém disposição inteira, ainda que você não mereça, ainda que você não tenha como retribuir, ainda que você não saiba o que fazer com isso, porque você não tem como pagar por esse acolhimento, por esse afeto, por essa presença, por essa mão estendida. A criança não tem como retribuir a sua mãe pelo cuidado que ela faz. A criança não tem como recompensar a mãe pelo tempo todo que ela gasta em torno dessa criança. A criança não tem como devolver para a mãe o carinho que ela lhe presta. E essa é uma das características infantis, e isso é graça. E aí nós cristãos maduros, pessoas que andam com Deus, ou que estão nas igrejas, ou que estão aí achando que conhecem muito a Deus, a gente fala muito sobre a palavra graça, é tão natural, é tão normal entre nós, mas há pouco a gente vive. Na verdade, quando a gente observa crianças, a gente entende o que Jesus está dizendo. Porque a criança, ela conta na hora que ela está com sono, ela conta com o braço para acolher. Na hora que ela está com fome, ela chora e conta com alguém para suprir sua necessidade. Na hora que ela está triste, que ela está cansada, os braços da mãe, ela conta sempre. E aí o Senhor tem mais prazer naquele que sabe que é fraco e necessitado da sua graça, do que naquele crente que se acha acima de todos os outros, pronto, espiritual, que aponta o dedo ao próximo, que enfia o dedo na cara do outro e diz: eu sou mais do que você, eu tenho mais do que você, eu ando mais com Deus do que você, eu conheço mais de Deus do que você. O Senhor tem mais prazer naquele que é capaz de olhar para si, admitir as suas fraquezas, os seus problemas e a sua necessidade, a sua incapacidade, do que aquele que se julga pronto demais. As crianças, elas também agem com graça. Eu lembro que, dando aula para as crianças, nós tínhamos na escola um bebê grandão, que as duas perninhas dele era torta. E aí as outras crianças não tinham nenhum problema com as pernas tortas daquele bebê. Embora fosse muito claro a diferença dele em relação aos outros, que ele andava diferente, que ele tinha dificuldade de se locomover, mas nenhuma criança deixava de se aproximar dele, de brincar com ele, de estar com ele, porque elas também, muitas vezes, iam andar e caíam, porque elas também eram desordenadas nos seus braços, porque a coordenação motora não estava completamente desenvolvida. Então ter alguém com as pernas tortas, embora de forma diferente do que as dela, não era um problema. Então crianças sabem receber graça e sabem doar graça também. É por isso que Deus não espera de nós perfeição. Ele espera de nós aproximação. Ele espera de nós que a gente se achegue confiadamente ao trono da graça. Veja o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí ele nos faz um convite. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É a confiança
num braço estendido. É a confiança de que, de alguma forma, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. A confiança de que eu posso não ser ladrão, mas sou mentiroso. O outro não é mentiroso, mas é invejoso. O outro não é invejoso, mas é fraudulento. O outro não é fraudulento, mas enfim. Em todos nós tem coisas que Deus precisa tirar, remover, transformar. E a pior coisa que a gente pode fazer por nossa vida é olhar para dentro de nós e dizer: eu não preciso mais. Essa mensagem, imagina, eu já estou muito além disso, já passei dessa fase da minha vida. Isso que estão me dizendo, não, eu sou melhor do que isso. As crianças, elas olham para elas mesmas e elas compreendem as suas inabilidades, impotências, incompetências e aceitam a outra, porque sabe que elas são assim também. A criança, ela tem a capacidade de não apontar o dedo. E aí eu me lembro de uma outra cena de outras duas crianças, isso é muito comum, que uma delas pequenininha, 2 anos e alguma coisa, caiu e ralou o joelho. E aí ele começou, nem aquela raladinha básica, né? Mas, tá doendo, e aquela coisa toda, e dodói, e fazendo aquela cena muito maior do que o machucado. E aí chega outra criança, passa a mãozinha ali para tirar a areinha do joelho, assopra e olha para a criança e fala: vai passar, viu? Vai passar. Criança consolando a outra criança. Criança que olha para a dor do outro e não zomba, e não aponta o dedo, e não fere. Isso é ser criança. E quando o Senhor fala de reino de Deus, não está falando de criança santa, não está falando de criança perfeita, porque nenhuma criança nasce perfeita, nenhuma criança nasce sem pecado. Crianças nascem já com o coração egoísta, mas crianças nascem independentes. Crianças nascem sinceras. Crianças nascem sem máscaras. Eu não preciso esconder a minha dor, eu não preciso esconder as minhas lágrimas, eu não preciso disfarçar. Eu sou o que sou, tô com fome, tô com vontade de chorar, tô com vontade de chorar. Tô triste, achei ruim. E a gente aprende a usar tantas máscaras diante das pessoas, diante do marido, da esposa, dos filhos, das pessoas na igreja, das pessoas na rua, das pessoas no trabalho, das pessoas na escola, e aprende a usar máscara diante de Deus também. Nós precisamos entender uma outra coisa que criança entende muito bem. Criança só está completa quando está perto, principalmente da sua mãe. A depender da fase que ela está vivendo, a mãe é tudo aquilo que ela precisa. E mais uma vez eu volto para a minha experiência na escola e me lembro que nos primeiros dias de aula, quando começa o ano e que as crianças estão entrando na escola, elas passam uma semana de adaptação, de aprender a estar no contexto longe da mãe, e como esse processo no começo é bem doloroso. E elas passam, tem crianças que passam a manhã inteira ou a tarde inteira assim que entram na escola, olhando para a porta e chamando mamãe, e a gente chega com brinquedo, e chega com danoninho, e chega com tudo que elas gostam, mas elas só querem uma coisa, elas só querem a mãe. E aí às vezes a criança vai ali se acostumando, e estão lá, de repente esquecem da mãe, se intertem, vão brincar, e estão com um brinquedo lindo que acende, que pisca, que faz barulho, que roda, e de repente no finalzinho do tempo que elas estão na escola, a mãe aponta na porta. E quando a mãe aponta, não tem brinquedo bom o suficiente, não tem brinquedo que seja melhor do que aquela pessoa que está lá na porta. E aquela criança pode estar brincando, comendo, brincando com as outras crianças, ela para tudo e ela sai feliz da vida, correndo para os braços da mãe, dizendo: mamãe. E aí vai embora com a mãe, e é a melhor hora, e é o melhor momento. Muitas vezes nós adultos nos perdemos nos brinquedos que o Senhor nos dá, nos perdemos nas coisas boas que o Senhor nos dá, nos perdemos nas nossas conquistas nessa terra, nos perdemos nas nossas possibilidades. Vamos olhando para o cenário à nossa volta e vamos esquecendo do Pai. Vamos esquecendo de um Deus que nos ama, que nos governa, que nos quer para Ele, que zela por nós, que tem ciúme de nós, e vamos vivendo a nossa vida. E vamos esquecendo de um Deus que zela por nós, que tem ciúme de nós, que nos quer perto dEle, que nos criou para Ele. E vamos vivendo a nossa vida à parte. E quando Ele chega, quando Ele nos convida, a gente simplesmente diz: o meu brinquedo está melhor do que a tua presença. Aquilo que eu estou vivendo agora está melhor do que estar com o Senhor. Aquilo que eu estou fazendo agora é mais importante do que o Senhor na minha vida. São essas mensagens que nós comunicamos para Deus. E eu me lembro bem
de uma época perto do Natal, que eu levei uma caixinha de presente, contei para as crianças a história do Natal, a história dos 3 reis magos que ofertaram a Jesus o que tinham de melhor, o que tinham de mais precioso, o que tinham de mais raro, de mais caro para eles, aquilo que era de total significado para eles. E aí eu disse para aquelas crianças, o que é mais importante, o que é que nós temos de mais valioso, de mais significado, que a gente ama tanto para dar para Jesus? E eles logo compreenderam que aquilo que eles podiam dar para o Senhor de mais valioso era o seu coração. E aí eu abri aquela caixinha de presente e disse assim, olha, vamos colocar para Jesus aqui o nosso coração para dar para Ele nesse Natal, para Jesus saber que o nosso coração é dele daqui para frente, crianças de 3, 4 anos de idade. E aí eu peguei e fiz o gesto de como quem tira o coração e coloquei na caixinha e falei, olha, eu estou dando todo o meu coraçãozinho para Jesus. E fui passando a caixinha e as crianças foram imitando o meu gesto, colocando a mãozinha no peito, tirando um coração simbólico e colocando na caixinha. E aí eu fui passando de uma em uma e daqui a pouco uma delas olha para mim e fala assim, tia, cuidado com a caixinha para não cair, meu coração está aí dentro. E aquilo me fez meu coração se encher de alegria. Porque na verdade é exatamente essa fé, é exatamente essa sinceridade, é exatamente essa total dependência, é exatamente essa entrega, é exatamente essa rendição que Jesus está dizendo quando Ele fala com a gente lá em Mateus. Vocês precisam ter um coração de uma criança, um coração que recebe, um coração que crê, um coração que entrega, um coração que oferta, um coração dependente, um coração sem máscaras. E é isso que Jesus nos convida, a ter esse coração, um coração que demonstra fé, um coração que recebe, um coração que tem disposição de aprender, um coração que não aponta o dedo, mas olha para as suas incapacidades, um coração que se humilha. E é tão lindo de ver essas crianças ali dizendo, eu quero Jesus para mim. De fato, elas sabem das suas necessidades e carências. De fato, o Senhor está dizendo para nós mais uma vez nesse dia, se você não tiver o coração de uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. E assim como o coração da criança não é puro, nem santo, nem perfeito, nem próprio para entrar no reino dos céus, o seu também não é. Mas o coração da criança é dependente, reconhece, recebe a oferta da casa. Receba a oferta da casa também e diga para o Senhor, eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo, eu quero estar perto do Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Pai e que nada daquilo que eu puder viver nessa vida seja maior do que o meu relacionamento, do que o meu amor por você. Criança nos braços do Pai, e que nessa tarde o Senhor nos dê um coração infantil. Em nome de Jesus. Amém e amém. Resgate.
voz, abraça-me. Você ouviu na Nova Cristã. Resgate. Com Márcia Sleimer.